Olá, seja muito bem-vindo ao JD News Brasil. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações para receber todas as nossas atualizações diárias. Combinado? E vamos direto às notícias de hoje. O pedido de impeachment de Lula ultrapassou 100 assinaturas na Câmara e a previsão é que cresça ainda mais. O anúncio foi feito pelo autor do requerimento, o deputado federal Rodolfo Nogueira. Os parlamentares alegam crime de responsabilidade, onde o governo petista desembolsou 3 bilhões de reais sem a autorização do Congresso Nacional, com base nas denúncias de irregularidades na condução do programa Pé de Meia. Para o programa, por se tratar de uma despesa de caráter permanente, seria necessário o consentimento tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal. O Tribunal de Contas da União decidiu por unanimidade que o programa foi estruturado de forma a ser executado fora do orçamento federal, o que configura uma violação das normas fiscais e determinou o bloqueio parcial do programa, 6 bilhões de reais. O pedido de impeachment de Lula será protocolado neste sábado, dia 1º de fevereiro, data de retorno do recesso parlamentar e eleição das presidências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O jornalista Alexandre Garcia falou em suas redes sociais a respeito. Confira. O presidente agora já tem mais de 100 assinaturas de pedido de impeachment. Estão tomando por pedalada. Mas o TCU vai esperar as explicações sobre o pé de meia. E passou por cima do Congresso, passou por cima do orçamento. Unânime decisão do TCU suspendendo o tal pé de meia, que é uma ajuda a alunos do segundo médio, do ensino médio. 6 milhões de pedalada. O Ministério da Educação está explicando. Esperemos. E Davi Alcolumbre já certo para substituir Rodrigo Pacheco para a presidência do Senado, fez algumas promessas a Bolsonaro para que conseguisse o apoio do PL, conforme informações do jornalista Pedro Figueiredo. A primeira promessa foi respeitar a proporcionalidade, pois ultimamente o PL não teve comissões relevantes. O partido conseguiu apenas a comissão de esporte. Na negociação, o PL já deve partir com a Comissão de Infraestrutura, uma das mais importantes do Senado, a ser presidida pelo senador Marcos Rogério. A segunda promessa a Bolsonaro foi dar liberdade de atuação nas comissões presididas pelo partido. Alcolumbre teria prometido não engavetar ações parlamentares nas comissões que o PL presidirá. Por exemplo, convocação de ministros de Lula para prestar esclarecimentos nas comissões. Após avaliar a queda histórica na popularidade de Lula, até mesmo entre os seus eleitores e a população de baixa renda, além da região Nordeste, o jornal Estadão publicou um editorial sobre esse assunto. O editorial atribuiu esse descontentamento à inépcia de Lula e à sua incapacidade de entender as aflições do Brasil que governa, onde há um considerável aumento de preços e também piora na percepção sobre a segurança pública, que superou a economia como a maior preocupação dos brasileiros. Além disso, o editorial alerta para o fato de que a resposta do governo pode ser algo bastante prejudicial, mostrando que Lula tem histórico de priorizar a sua popularidade sem responsabilidade, recorrendo a medidas populistas que oferecem ganhos imediatos, mas cujos efeitos são negativos ao longo prazo. Para o Estadão, essa postura é reforçada pela indisfarçável ambição de Lula em consolidar-se como representante dos interesses populares, o que pode levar a atalhos populistas, como intervenção nos preços e conflitos contra as Big Techs. O editorial concluiu que um Lula impopular e ansioso por resultados rápidos representa um risco ao país, afirmando que, em vez de corrigir rotas e melhorar a gestão, como fazem os bons governantes, o presidente deve intensificar medidas de caráter demagógico para tentar recuperar sua aprovação nos 2 anos pela frente. Elon Musk, que integra o governo Trump, tem um novo alvo para reduzir os gastos federais.
a moeda de 1 centavo, também conhecida como penny. Os gastos para a produção da moeda são cerca de 3 centavos para cada moeda de 1 centavo e custou aos contribuintes dos Estados Unidos mais de 179 milhões de dólares no ano fiscal de 2023. Segundo Musk, esse é um dos objetivos de vários para cortar 500 bilhões de dólares dos gastos anuais do governo. A partir deste sábado, 1º de fevereiro, a gasolina e o diesel ficarão mais caros. O aumento será de 10% por litro para a gasolina, elevando a alíquota para R$ 1,47, enquanto o diesel e o biodiesel terão um acréscimo de 6 centavos por litro, passando para R$ 1,12. O aumento foi justificado como uma medida para o equilíbrio fiscal. No entanto, especialistas alertam que a mudança não resolve a defasagem nos preços praticados em relação ao mercado internacional. De acordo com Sérgio Araújo, o presidente da Bicom, o aumento do ICMS não resolve a defasagem nos preços, pois todos os impostos incidem de forma igual sobre o produto nacional e importado, impactando apenas os consumidores brasileiros. O aumento do diesel afetará o bolso de todos os brasileiros, elevando mais ainda o preço dos alimentos. Isso porque a produção brasileira é transportada em sua maioria por rodovias. As previsões do mercado para a inflação neste ano já estão em 5,5%, bem acima do teto da meta inflacionária. Enquanto Elon Musk trabalha para cortar os gastos nos Estados Unidos, o governo Lula deve gastar R$1.300.000 em algo que talvez considerem muito importante pelo alto valor: cortinas. As cortinas com o recurso de blackout, que bloqueiam 100% a entrada de luz, são para decorar a Advocacia Geral da União de Pernambuco. A justificativa é que a medida é extremamente necessária para garantir o conforto e controle de luminosidade e promover a eficiência dos servidores, onde também a ausência de controle eficiente da luz natural pode impactar diretamente a preservação de documentos e equipamentos, justificou o governo. E a Globo News também fez fortes críticas a Lula. Natuza Neri disse que o presidente está perdendo o apoio das classes de eleitores que o salvaram em 2022. Abre aspas. A picanha não entrou no carrinho e o colchão duro está saindo, analisando a crescente taxa de reprovação de Lula. E chamou atenção para o fato de Lula perder o prestígio, sobretudo entre as mulheres, os pobres e o eleitor nordestino. Natuza chama as mulheres, os pobres, os nordestinos de estacas de Lula na disputa contra Jair Bolsonaro. Em seguida, Natuza Neri afirma que a visão supostamente equivocada do governo sobre o seu desempenho não é um problema apenas de comunicação, onde a comunicação é o mordomo e o problema é do próprio governo. A jornalista reforça que Lula se aproxima do final do seu mandato com um agravante, que seria a falta de percepção da realidade por parte dos petistas. Abre aspas. Se a autoestima do governo continuar lá em cima, ele não vai conseguir ler o porquê da população estar enxergando desta maneira. E não conseguir ler o que a população está enxergando significa não mudar as coisas que precisam ser mudadas. Fecha aspas. Este ano, o governo reservou R$650 mil para a compra de flores. Segundo o pedido, foram 134 arranjos para enfeitar as residências oficiais da Presidência da República, dentre vasos de canto e de mesa. Orquídeas, narcísios, hortênsias, lírios e copos de leite são os tipos mais exigidos. A compra também contempla a ornamentação de eventuais velórios com 70 coroas de flores fúnebres. Apenas nesse item, em específico, o gasto é de aproximadamente R$130 mil. Há ainda 6 tipos de rosas importadas, rosas spray e rosas vermelhas samurai. Apenas com as rosas importadas, o gasto será de R$53 mil. Em orquídeas, serão gastos outros R$53 mil.
Donald Trump voltou a falar em sobretaxar o Brasil e preocupa o governo brasileiro. A situação de Lula com Trump não parece nada boa, viu? Por outro lado, o ditador Nicolás Maduro deu uma entrevista informando que as relações com Lula estão excelentes, gerando assim uma imagem negativa ao mundo sobre o tipo de governo em que o Brasil se relaciona. Trump reafirmou que o Brasil está entre os países com altas tarifas e que querem aí o mal aos Estados Unidos. Trump já havia usado o Brasil como exemplo de país com excesso de tarifas contra os produtos norte-americanos, afirmando que buscaria uma reciprocidade e aplicaria a mesma taxação nas exportações. Abre aspas, nós vamos tratar as pessoas de forma mais justa, mas a palavra recíproco é importante. A Índia cobra muito, o Brasil cobra muito. Se eles querem nos cobrar, tudo bem. Mas vamos cobrar a mesma coisa, concluiu Donald Trump. E por hoje ficamos por aqui agradecendo a sua companhia e a sua audiência. E a gente se vê na próxima edição do JD News Brasil. Até lá!